Fala pessoal! No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Você já ouviu falar nisso? Você conhece essa lei? Você já ouviu falar nessa lei? Você sabe os impactos que ela pode ter na sua vida? E se você tem um comércio ou até mesmo um escritório de contabilidade, você sabe os cuidados que você deve ter com essa lei? Então fica comigo que no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre isso e dar algumas dicas também como você pode estar evitando ter problemas com essa lei como um escritório e também você como uma pessoa física. O meu nome é Alan, esse é o Mente Contábil, sejam todos bem-vindos. Se você é novo aqui no canal, já clica no botão inscrever-se, deixa seu like, comenta, compartilha com aqueles seus amigos que de repente esse conteúdo possa estar ajudando, que eu tô sempre tentando trazer mais novidades, notícias e informações importantes aqui para vocês. Bom, em primeiro lugar, aqui no canal eu não quero trazer um conteúdo para vocês que seja de uma forma maçante, cheio de leis ou coisas que, digamos, sejam um pouco mais chatas de estar ouvindo. Apesar de importante, eu tento trazer de uma forma mais leve e mais sutil, para que uma pessoa leiga que não conheça e que não entenda nada de leis, que ela possa estar entendendo o que eu estou falando e estar usando isso no seu dia a dia, sabendo o que isso pode ou não estar impactando na vida dela. Então, primeiro de tudo, o que significa a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? O número dessa lei é 13.709, que foi criada em 2018. Isso é só o número da lei, caso você queira estar pesquisando alguma informação mais relevante e mais aprofundada nela. Meu papel aqui é mastigar e entregar para vocês o que eu já conheço dessa lei e o que eu já vivenciei e tive de experiência com isso. Em primeiro lugar, como o nome já diz, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, é a lei que protege os dados, as informações gerais de uma pessoa, de um cidadão. E que informações são essas? Bom, são informações que vão do número do CPF, o número do telefone, o endereço, o nome dos familiares, enfim, todas aquelas informações que a gente preenche na hora de fazer um cadastro. Eu tenho certeza que você já recebeu uma ligação de um banco te oferecendo benefícios para abrir uma conta lá. Tenho certeza também que você já recebeu informações de um cartão de crédito te oferecendo mundos e fundos, te oferecendo empréstimos consignados, benefícios para você usar o seu FGTS, enfim, diversas informações que seriam ou deveriam ser sigilosas e que você se pergunta: como que a pessoa tem o meu telefone? Como que a pessoa sabe isso da minha vida? Parece quando a gente está navegando na internet e pesquisa por alguma coisa. Eu, por exemplo, hoje estava pesquisando para trocar o pneu do meu carro. Aí eu abro o celular, já vem coisa de pneu, já começa a aparecer tudo na minha vida, começa a aparecer pneu. Parece que eles estão ouvindo o que eu estou conversando, estou pesquisando. Enfim, isso acontece por alguns motivos. Dizem, aí eu não tenho como comprovar, que existem empresas que vendem o banco de dados de cadastros para outras empresas. Por exemplo, eles têm um banco de dados com informações de 10 milhões de clientes. E uma empresa que está começando no segmento de empréstimo consignado, por exemplo, entra em contato com essas empresas e compra esse banco de dados. É onde você começa a receber esse tipo de ligação. Teoricamente, seria um crime, então a gente não tem como comprovar e nem dizer que empresas seriam essas, mas infelizmente a prática é mais comum do que parece. Então, por conta desses bancos de dados, que é onde o seu número vai parar, o seu cadastro vai parar, as suas informações elas vão parar, por conta disso você recebe esse tipo de ligação. Essa lei ela veio justamente para isso, para proteger os dados e as informações das pessoas. Então, se você tem um comércio, uma prestação de serviços, se você é um autônomo, se você trabalha por conta própria, se você tem um escritório de contabilidade, enfim, não importa onde você trabalha, a partir do momento que você começa a registrar os seus clientes de alguma forma com telefone, e-mail, CPF, endereço, com todas essas informações, é legal para você registrar, mas você passa a ser o responsável por aquelas informações.
Então, em hipótese alguma, de jeito nenhum, você pode estar compartilhando essas informações com algum outro tipo de empresa, com algum banco de dados ou coisas desse tipo. Porque essa lei ela é justamente para isso, para fazer essa proteção, essa blindagem nas informações dos clientes, das pessoas em geral. Porque hoje em dia é muito comum a prática do uso de CPF de forma indevida, clonagem de cartão, terem um cartão de crédito com o teu CPF num outro estado, enfim, existe muita coisa de ruim acontecendo em formas de crime utilizando os dados de outras pessoas. Então, quanto mais informação a pessoa compartilha, mais informação o bandido tem acesso. E também não é só o bandido. Você já foi na farmácia, no mercado, em algum lugar que eles perguntaram se você tinha o seu CPF cadastrado lá com eles? Por que que isso acontece? Porque você está compartilhando com a empresa, com aquele estabelecimento, tudo o que você mais consome naquele local. Às vezes, o próprio cadastro te dá alguns benefícios, algum tipo de desconto, alguma coisa nesse sentido. Isso é legal, isso é válido e a gente acaba fazendo. Mas a partir desse momento, as suas informações, elas estão sendo acessadas por um banco de dados, por uma empresa, onde essa empresa ela tem acesso a tudo aquilo que você compra, tudo aquilo que é da sua rotina comprar. Se, por exemplo, uma pessoa ela tem uma doença onde ela precisa comprar um medicamento todo mês, um medicamento toda semana, aquilo ali já passa a informação para o estabelecimento, para as autoridades, para a Receita, para a Controladoria de Saúde, enfim. São coisas que talvez você não saiba que isso acontece, mas que eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado esse compartilhamento. Mas se de repente é uma informação pessoal sua que você não queria que alguém mais tivesse acesso, de repente uma doença que possa denegrir sua imagem, coisas nesse sentido, então o estabelecimento e as autoridades, se necessário, elas também podem ter acesso àquilo daquela forma, você querendo ou não. O próprio fato do cadastro já causa isso. Essa lei ela é de 2018. Eu trabalhava no escritório de contabilidade nessa época e era um escritório de contabilidade maravilhoso com relação a controle, autofiscalização, autoauditoria. O próprio escritório cuidava muito bem de tudo o que era de informação dos clientes. E a LGPD ela veio alinhar ainda mais a organização do escritório. Na época, nós tínhamos pessoas especializadas dentro do escritório para cuidar de cada processo que era feito. Informações na nuvem de um cliente, informações que vinham em papel, documentos impressos, tudo o que a gente utilizava era fiscalizado por pessoas dentro do próprio escritório para evitar de dar problema. Por exemplo, algo que é muito comum em escritório de contabilidade são impressas diversas informações de clientes no dia a dia. Um balancete, quanto o cliente tem na conta, tem a informação ali, um extrato bancário, coisas desse tipo e que às vezes o papel não é utilizado e acaba virando um rascunho. E isso para a LGPD é um prato cheio, porque você jamais, em hipótese alguma, pode utilizar um extrato bancário como um rascunho. Entende? Porque ali tem as informações do cliente, ali tem o nome da empresa, tem o CNPJ da empresa, tem quanto o cliente gasta, quanto o cliente recebe. Enfim, são cuidados que às vezes no nosso dia a dia acabam sendo rotineiros e a gente às vezes não dá a atenção importante. Então, o principal aqui é, se você tem um escritório de contabilidade, cuide muito bem das informações do seu cliente, evite rascunhos com informações de clientes, evite compartilhar muita informação de empresas entre funcionários, deixa mais para o funcionário que é responsável por aquele setor, que é responsável por aquela informação, por aquela empresa. Enfim, tentar organizar e estruturar o seu escritório da melhor forma possível para que a LGPD não dê problema nenhum para o seu escritório. E você, se tem um comércio, se tem uma prestadora de serviço, um salão de beleza, uma mecânica, enfim, cuide também dessas informações, porque a LGPD ela existe e está aí para proteger os dados das pessoas. E nós, como cidadãos, devemos também nos preocupar com as nossas informações e com quem a gente está compartilhando tudo aquilo que talvez a gente não quisesse compartilhar, né? Esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou,
clica no botão do like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Até mais, contadores, que Deus abençoe vocês e fui!